Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. O tema do vídeo hoje, análise desse triste, lamentável e trágico Audax Italiano 2, Santos 1 pela quarta rodada do campeonato pela Sul-Americana, né, a Copa Sul-Americana. Um tropeço do Santos fora de casa, no Chile, num resultado que praticamente sela a eliminação do Santos na competição internacional. Antes da gente falar sobre o jogo de hoje em si, aquele ritual de sempre, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que você receba esse e tantos outros vídeos assim que eles forem publicados, deixe um like também para que o YouTube recomende o meu conteúdo para o maior número de pessoas e compartilha também esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, assim o maior número de pessoas tem acesso a esse conteúdo. Estamos a um inscrito de chegar à marca dos 800 e eu conto com o seu engajamento para passar essa marca e crescer cada vez mais com o canal, tá certo? Vamos falar do jogo de hoje. Eu acho que se a gente fosse resumir o jogo de hoje numa frase, numa manchete para caber numa página de jornal, eu diria que o Joaquim estragou o jogo, o Joaquim colocou o Santos nesse resultado, o Joaquim comprometeu o time do Santos, o resultado do time do Santos. Sim, é verdade que o primeiro cartão do Joaquim é bastante questionável, ele sofre um pisão do adversário, do Audax Italiano, e que depois, ao longo do jogo, o Odair, várias vezes, se você assistiu o jogo pela TV, pôde ver o Odair Hellmann reclamando da arbitragem. Na saída de campo, o João Paulo reclamou, o Soteldo disse que hoje o Santos jogou contra os chilenos e também contra o juiz. O primeiro cartão do Joaquim é um erro na minha visão, mas depois o Joaquim é completamente inocente, dá uma cotovelada, uma abraçada na nuca do adversário, cai na provocação e ali o jogo do Santos, o planejamento do Santos vem por água abaixo. Porque se você assistiu esse jogo, você há de concordar comigo. Até os 49, que é quando o Joaquim toma o cartão vermelho e o Audax empata, o Santos fazia um bom jogo. Teve chance de marcar logo aos 50 segundos do primeiro tempo, fez um gol aos 20, numa jogada bastante interessante, em que o Daniel Ruiz faz uma triangulação com o João Lucas, passa nas costas do marcador, entra na área, toca para trás e o Camacho, vejam só, pisando na área, faz o gol, né? Porque tinha ali toda aquela curiosidade. O Santos entrou em campo com 3 volantes, Alisson, Rodrigo Fernandes e Camacho. 3 volantes, quem ia armar esse time? Sendo que assim que a bola rola, a gente vê que tem o Ângelo aberto de um lado e o Ruiz aberto do outro, né? Porque existia aquela expectativa de eventualmente o Ruiz jogar por dentro como um meia, enquanto o Ângelo e o David teriam um pouco mais de liberdade no ataque. Quando a bola rola, a gente vê que o Santos tem 3 volantes mesmo e 2 jogadores abertos. Então ficava ali uma curiosidade de quem ia armar o time, quem desses 3 volantes, né, que não tinham essa característica ia conseguir pisar na área. Então o Santos faz esse gol numa jogada interessante. Aos 22 minutos, o Alisson perde um gol inacreditável, um gol feito, ele estava livre, era fazer o 2-0 e matar o jogo contra um time que, convenhamos, é bastante fraco, né? E então o Santos fazia um bom jogo, até a reta final do primeiro tempo, em que o Joaquim, primeiro, ok, todos concordamos, recebe um cartão amarelo de forma injusta, mas literalmente no lance seguinte, ele vai para descontar o pisão que ele toma, dá uma cotovelada no adversário, é expulso e no prejuízo dobrado, no lance da falta, o Audax faz o gol. O Rodrigo Fernandes sobe de costas para o marcador, o Lucas Pires também deixa o centroavante deles subir sozinho ali, né? Ele estaria impedido, mas o erro começa ali com o Fernandes, mas enfim, ali o Santos mudou a sua cara no jogo, né? O projeto do Santos ali foi por água abaixo. Os times vão para o vestiário empatados, o Odair volta para o segundo tempo com uma troca, ele tira o Alisson, põe o Maicon para remontar a linha de defesa, mas aí aos 10 minutos do segundo tempo o Audax vira, num lance de falha generalizada do time do Santos. Peguem aí o replay, por questão de direitos autorais eu não posso pôr aqui o VT do gol, né? Mas procurem aí se você não viu o jogo. O Lucas Pires, ele dá todo o tempo do mundo pro camisa 16 do Audax cruzar, o cara pisa na bola, olha, pensa na morte da bezerra, passa um café, pensa o que ele vai fazer amanhã, se ele tem que levar o filho na escola, cruza com a maior liberdade do mundo e o atacante do Audax, o Sousa, sobe literalmente no meio dos 2 zagueiros do Santos. O Maicon fica olhando, o Messias fica olhando, ele sobe no meio dos 2. E aí o João Paulo fica completamente vendido, porque é uma cabeçada que sai da pequena área, uma falha generalizada do time do Santos. E é por isso que,
como eu disse, em que pese o fato de eu achar que o primeiro cartão amarelo do Joaquim foi exagerado, eu não gosto de quando o time começa a botar a culpa da derrota em decisões da arbitragem, porque isso vira uma muleta para esconder erros grosseiros do Santos. No primeiro gol, o Fernandes sobe de costas ao invés de tentar testar a bola, e no segundo gol, o Lucas Pires dá todo o espaço do mundo, tem uma falha do Camacho na cobertura, os dois zagueiros veem o adversário subir no meio deles, dois zagueiros com uma estatura considerável ficam olhando a bola passar, deixam o João Paulo completamente vendido na jogada, e também essa reclamação de uma expulsão do Joaquim serve também como uma cortina de fumaça, como uma muleta para esconder o péssimo desempenho do Santos no segundo tempo. Vamos aos números aqui para vocês terem ideia do que eu estou falando. No bom primeiro tempo que o Santos faz, os números terminam da seguinte forma: 50-50 na posse de bola, sendo que durante boa parte do primeiro tempo o Santos chegou a ter quase 65% da posse de bola, aí depois dá a bola para o Audax, claro, jogando em casa, começa a crescer o seu volume, então a posse se iguala, termina em 50-50, 7-7 em finalizações, sendo 3 no gol pelo time chileno e 2 do Santos. Sabe com quantas finalizações o Santos termina? Só o recorte do segundo tempo? No gol, 0. Finalizações, 1. Posse de bola, 37. Ou seja, sob a desculpa de que o juiz prejudicou o Santos, os jogadores do Santos, o capitão do Santos, o técnico do Santos, está tentando esconder o péssimo, o tenebroso, o lamentável, o improdutivo, o infértil, o inútil, qualquer adjetivo que você queira usar, segundo tempo do Santos. Né? Então, assim, o Santos vinha fazendo fez um bom primeiro tempo? Fez. E o segundo tempo? Não existiu. É claro que jogar com a menos tem toda essa questão de você estar em desvantagem numérica, mas contra um time fraco como o do Audax, não é porque eles venceram que é a mil maravilhas. Né? Um time fraco do Audax, o Santos não conseguiu se impor em nenhum momento. A formação do Santos, até achei um pouco perdido o Odair no direcionamento do time. O primeiro Soteldo entra ali, ficou alguns minutos como o homem mais avançado, com o David aqui na lateral, tentando evitar subidas do lateral do Audax. Depois muda o David, volta, o Soteldo fica pela beirada, aí depois tira o David, que jogou o segundo tempo isolado, bota o Lucas Barbosa, o Soteldo continua aqui na esquerda. Enfim, achei muito confuso, mas claro, a condicionante para que todo o plano do Santos ruísse foi a expulsão do Joaquim, muito infantil. Ele não poderia, depois de ter, ele claramente caiu numa provocação. No juiz, esses juízes em jogos internacionais, fora de casa, eles acabam sendo caseiros, a gente sabe disso. Então, 1 minuto, 2 minutos depois de tomar um cartão, de cair na provocação do rival, o Joaquim, de maneira estúpida e infantil, dá uma abraçada no adversário e coloca o planejamento do Santos por água abaixo. Então acho que isso é inaceitável. Isso a gente não pode tolerar, porque esse tipo de postura infantil, imbecil do Joaquim, que não é uma coisa pessoal com o Joaquim. No pós-jogo de Santos e Palmeiras eu elogiei a partida dele, foi uma partida de manual. Então é um jogador com qualidade, é um jogador capaz de fazer boas partidas. Ele vinha jogando muito bem quando assumiu a posição desde o afastamento do Bauerman. Então é um jogador bom, um jogador capaz, que eu gosto e que eu acho que essa cagada, falando português correto, ela não é a regra, ela é exceção até aqui na trajetória do Joaquim com a camisa do Santos. Mas ele colocou a missão do Santos sob risco. E aí o Santos acaba, depois de 4 jogos sem tomar gol, toma 2 gols, vinha ali de uma sequência sem perder, volta a perder e mais. Fica numa situação muito complicada na Sul-Americana, a meu ver, praticamente impossível de reverter. Estou gravando esse vídeo logo após o jogo, como vocês sabem. Agora são 11h25. News Old Boys e Blooming estão jogando nesse momento. O News Old Boys tem 9, com um empate vai a 10, se vencer vai a 12. O Santos estaciona em 4 e o Audax tem 7. O Santos tem mais 2 partidas para fazer, as 2 na Vila Belmiro, contra o Blooming e contra o News Old Boys, mas o Audax, que agora tem 7 e nesse momento estaria classificado para o playoff, ainda pega o Blooming, que é o saco de pancadas. Então eu acho que a situação do Santos está praticamente definida, acho que a classificação ela é praticamente impossível, já não acho, inclusive, que tenha chances matemáticas de alcançar
o Newell's. Então acho que já que o Santos se meteu nessa situação por um erro de um jogador, a partir nos 2 próximos jogos eu até repensaria a estratégia e pouparia o time e jogaria com o time que der ali para cumprir tabela, abre mão da Sul-Americana, vamos focar na Copa do Brasil pela rentabilidade e no Campeonato Brasileiro o objetivo primeiro é somar os 45, 46 pontos para não cair e depois tentar, conquistando esses pontos, almejar coisas melhores e maiores do Campeonato Brasileiro, tá certo? Então essa é a análise desse jogo com desfecho trágico em que o Santos perde e praticamente dá adeus da Copa Sul-Americana. Quero saber o que você pensou desse jogo, o que você viu desse jogo, o que você achou desse jogo. Diga aqui nos comentários o que você tem a dizer sobre isso. Quero saber o que você pensou sobre isso. Tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Deixa um like que é muito importante para melhorar o alcance desse vídeo e compartilha nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram esse vídeo para que o maior número de pessoas tenha acesso a esse conteúdo, tá certo? Então nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.